Primeiro passo, escolhendo os peixes e as plantas. Galera, geralmente as pessoas indicam que você escolha primeiro o aquário. Eu não indico isso, por quê? Imagine aí que você escolha um aquário de 20 litros, aí quando você vai lá na loja de aquarismo, vê lá uma carabandeira, você acha bonito a carabandeira, aí você vai e compra a carabandeira. Quando chega em casa, você vai pescar pelo carabandeira, você percebe que o carabandeira necessita de no mínimo 30 litros d'água, mas seu aquário é de apenas 20. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai dar a sua carabandeira, você vai vender, ou você vai comprar outro aquário? Entendeu? Então, o ideal é que você escolha primeiro os peixes. Para quem é iniciante, o ideal é que você pesquise por peixes que são mais resistentes. Porque, geralmente, a gente, quando é iniciante, os parâmetros da água ela dá uma variada maior do que o normal, porque a gente não tem tanto controle com uma pessoa que já tem mais experiência. É normal isso, até a gente ganhar experiência. Então, primeiro escolha os peixes que são mais resistentes, para depois, com o ganho de experiência que você já vai ter, você consiga ter peixes que têm uma resistência menor. Se liga na dica que a gente vai te indicar 4 peixes e 4 plantas que são ideais para iniciantes. Tetraneum cardinal. Tamanho vai de 3 a 4 centímetros, expectativa de vida de 3 a 5 anos, vive em pH de 5 a 6,9 e a temperatura da água deve estar de 25 graus a 30 graus Celsius. Molinésia ou mole. Tamanho chega a ser 10 centímetros, expectativa de vida cerca de 3 anos, vive em pH de 7 a 7,8 e a temperatura da água deve estar de 21 graus Celsius a 28 graus Celsius. A carabandeira. Seu tamanho adulto é de 10 a 15 centímetros, tem expectativa de vida de 6 a 7 anos, vive em pH de 5,5 a 7,5 e a temperatura da água deve estar de 25 a 30 graus Celsius. Tetra Mato Grosso. Seu tamanho adulto é de 4 a 5 centímetros, expectativa de vida cerca de 5 anos, vive em pH de 5,5 a 7,2 e a temperatura da água deve estar de 24 a 28 graus Celsius. 4 plantas. Elódia. Vive em pH de 6 a 9, a temperatura da água deve estar de 10 a 26 graus, a iluminação deve ser forte, o seu tamanho é de 50 a 100 centímetros. Exigência quanto aos cuidados é considerado fácil. Amazonense. Vive em pH de 6 a 8, temperatura deve estar de 20 a 30 graus Celsius, a iluminação deve ser média, tamanho é de 30 a 50 centímetros. Exigência quanto aos cuidados é considerado também fácil. Anúbia nanã. pH de 6 a 9, temperatura da água de 20 a 30 graus Celsius, a iluminação pode ser fraca a média e o seu tamanho é de 10 a 15 centímetros. Exigência quanto aos cuidados é fácil. Cabomba. pH de 5 a 7, temperatura de 18 a 26 graus, iluminação forte, tamanho dela vai de 30 a 80 centímetros. Exigência quanto aos cuidados é fácil. No segundo passo, iremos escolher o tamanho do aquário. Tendo em mente a quantidade de peixes, os tipos de peixes que a gente vai ter, agora a gente vai determinar o tamanho do aquário. O tamanho do aquário, gente, vai ser determinado de acordo com a quantidade de peixes que você vai ter dentro do seu aquário. E também quantidade de plantas, né? Isso é uma realidade que a gente não pode fugir. Imagina se você vai ter um aquário plantado, você tem que levar isso em consideração também. E aí, tem um detalhe bastante importante, né? Pra gente que é iniciante, o ideal é que a gente compre um aquário que seja considerado um pouquinho maior do que o ideal para os peixes. Por quê? A grande quantidade de água vai fazer com que a gente tenha um controle maior dos parâmetros da água. Quando o volume é muito pequeno, os picos de alteração são grandes. E aí, como a gente não tem experiência, os peixes acabam sofrendo por esses picos de alterações. Então é ideal que a gente escolha um aquário que seja considerado grande. No terceiro passo, iremos escolher os materiais e os periféricos. Vou trazer agora assuntos sobre camada fértil e sobre camada inerte. O que são essas camadas, né? A camada fértil é a camada mais baixa do nosso aquário.
A função dela é trazer nutrientes para as plantas, ou seja, você só vai usar essa camada se você optou por um aquário plantado. É necessário, se você optou por um aquário plantado, tem que ter camada fértil. Então a camada fértil é essa, tem a finalidade de trazer nutrientes para as plantas, entretanto ela não pode entrar em contato com a coluna d'água. É por isso que a gente que utiliza camada fértil, é necessário usar a camada inerte, né? A camada inerte, no meu caso aqui eu uso a areia de construção, né? Essa areia de construção, eu realizei um tratamento dela, lavei ela várias vezes, depois fervi para matar os micróbios, para depois pôr dentro do aquário. E a minha camada fértil que eu utilizo é humus de minhoca. Eu comprei em loja de jardinagem, mas você pode estar comprando aí camada fértil própria para aquário aí em loja de aquarismo. Vou falar um pouco sobre iluminação, né? A iluminação, galera, é o que vai trazer, que vai fazer com que as plantas realizem as fotossíntese, né? A planta de aquário também, ela realiza fotossíntese, então é necessário que você tenha uma boa iluminação. Como é que é determinada essa iluminação, né? A cada 1 litro d'água você vai ter 1 watts de iluminação, ou seja, se seu aquário é de 60 litros, você vai ter 60 watts. Isso para iluminação convencional. Para de LED, a gente vai levar em consideração o seguinte: 18 watts de LED equivale a 175 watts da convencional. No meu caso aqui, o meu aquário é aqui de 57 litros mais ou menos, e a minha iluminação é de LED, ela é de 9.5 watts. Galera, agora finalizando o terceiro passo, a gente vai falar um pouco sobre a filtragem, né? A filtragem, gente, ela é considerada o coração do seu aquário, né? Nela vai conter basicamente 2 procedimentos, que é a filtragem mecânica e a filtragem biológica. A filtragem mecânica, ela tem a finalidade de tirar os resíduos sólidos que ficam no seu aquário, como fezes de peixe, resto de ração e alguns resíduos soltados aí pelas plantas. Então, essa é a finalidade da filtragem mecânica. A filtragem biológica, que geralmente é o último procedimento da filtragem, ela tem a finalidade de eliminar as substâncias nitrogenadas, como amônia, nitrito e nitrato, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas a filtragem é basicamente isso, né? A filtragem biológica, gente, vai conter as mídias biológicas. As mídias biológicas é como se fossem as casinhas das bactérias. Ou seja, nessas mídias biológicas vai ser formadas colônias de bactérias, e essas colônias de bactérias têm essa finalidade que eu falei anteriormente, né? Que é eliminar essas substâncias nitrogenadas. Geralmente, os filtros mais utilizados são o Anghion, o SAMP e o Gannister, né? No meu caso aqui, eu uso o Anghion, né? Uma filtragem considerada boa não, razoável, mas existem alguns métodos de melhorar essa filtragem. Depois eu vou explicar para vocês como é que realiza essas melhorias no filtro Anghion. Mas o mais indicado é o SAMP, né? O SAMP, por que é o SAMP? O SAMP vai ser elaborado por você, né? Você vai fazer lá compartimentos maiores, vai caber muito mais quantidade de mídia biológica, vai ter uma filtragem mecânica muito mais bem realizada. Então, o SAMP é o mais desejado, mas porém é o mais caro. Outro detalhe bastante importante também, gente, em relação à montagem do seu aquário, né? Quando você terminar de realizar a montagem do seu aquário, você tem que realizar a ciclagem dele, né? O que é essa ciclagem? Por que eu estou falando também sobre a ciclagem nesse ponto? A ciclagem, gente, ele vai ser o seu aquário funcionando de um prazo aí de 20 a 30 dias sem ter nenhum peixe dentro. Só vai ter a sua formação, né, em relação às camadas, as plantas, a água e o filtro. Por que precisa desse tempo ele funcionando sozinho? Para que possa dar tempo de criar as colônias de bactéria no seu filtro. Porque essas colônias de bactéria é que vai eliminar os compostos nitrogenados do seu aquário. Se você monta o seu aquário e você põe peixe diretamente nele, sem fazer a ciclagem, os seus peixes vão estar vulneráveis, porque vai começar a ter pico de amônia, e esses picos de amônia pode fazer com que os seus peixes fiquem doentes. Então é necessário que você siga esse procedimento de 20 a 30 dias realizando a ciclagem do seu aquário. O quarto e último passo será a manutenção do seu novo aquário. Agora, gente, finalizando o conteúdo do nosso vídeo, a gente vai falar um pouco da manutenção que deve ser feita, né? É essencial que você realize as TPAs e também, gente, é essencial que você
realize a ciclagem, né? Não se deve colocar peixe antes de fazer a ciclagem do seu aquário. Bom, você deve fazer os testes de pH, teste de amônia, você deve acompanhar a temperatura do seu aquário e esses parâmetros, ele deve estar de acordo com os parâmetros dos peixes que você tem no seu aquário. Então é ideal que você realize esses testes frequentemente. Gente, nosso vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente vai fazer um vídeo da montagem de um aquário completo, né? A gente vai montar um aquário aí mais ou menos de 160 litros, é do nosso amigo Joel. Então esse vídeo vai ser passado para vocês vão poder acompanhar. Galera, curta nossos vídeos, comenta, dê sugestões de vídeo que a gente pode estar fazendo. E é isso aí, galera. Dá o like, aciona lá o sininho, porque semana que vem vai ter vídeo show, viu? Valeu, galera. Até mais.